Então, para que você entenda, a gente vai falar aqui um pouquinho desse tema que me deram, um tema bastante aqui desafiador, que é justamente engajando jovens e adolescentes com necessidades especiais, estratégias para uma aprendizagem ativa, né? Onde a gente vai estar falando sobre isso, usando a questão da escola dominical. Mas não tem como falar também da igreja, porque a escola dominical acontece na igreja. Mas antes de mergulhar nesse propósito, eu quero fazer um pouco mais da minha apresentação, porque você vai entender porque é que eu estou falando essas coisas anteriormente. Eu sou pai e sou casado com duas personalidades maravilhosas que possuem, ou que, na verdade, têm uma doença rara. Então, a minha esposa, ela foi diagnosticada com a doença rara e também ela tem passado por uns momentos onde ela está passando por um tratamento do câncer. Mas só que tudo começou com o meu filho, né? Antes de começar essa jornada com a minha esposa, a gente, quando meu filho tinha 5 anos de idade, hoje ele tem 13, mas com 5 anos de idade ele foi diagnosticado com uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Antes do diagnóstico, nós já trabalhávamos com questão de inclusão, nós já trabalhávamos, porque também fui professor da escola dominical, fui professor da escola bíblica, hoje também continuo ensinando a escola bíblica, mas a gente já trabalhava com a questão de inclusão. Só que quando isso entrou na família, quando a questão do diagnóstico raro do meu menino começou, as coisas começaram a criar uma proporção ainda maior. Por que eu digo uma proporção muito maior? Porque, além da igreja, a gente começou a entrar na sociedade. Hoje a gente faz parte de 2 associações de doenças genéricas. Uma é a Associação Brasileira de Doenças Genéricas, outra é a Associação Cearense de Distrofias Musculares, além de fazer parceria com outras associações no mundo inteiro. A gente corre e apresenta e mergulha aí em todos os aspectos. Hoje de manhã eu já tive uma participação no programa onde entrevistei 2 médicas falando de um diagnóstico raro. Mas voltando para a nossa realidade. Quando a gente descobriu o diagnóstico do nosso filho com 5 anos, as coisas começaram a mudar. A gente veio ao nosso coração, a gente já era pastor, a gente já estava ministrando igreja, eu fui ordenado na congregacional, mas quando descobri o diagnóstico, eu já estava pastoreando uma igreja batista, e aí, quando veio muito forte, porque as coisas começaram a mudar, nasceu aquele sentimento de luto na nossa casa, porque quando nós descobrimos aquele diagnóstico, veio aquela pancada, porque é uma doença que ela é severa, uma doença severa, só para que você entenda bem rápido, meu filho não produz uma enzima chamada distrofina, que a gente que não tem o diagnóstico, e uma das coisas que eu quero que você enfatize dentro da escola bíblica ou em qualquer ambiente, nunca diga a gente é normal, ou assim, pessoas normais, não. Diga pessoa com diagnóstico e pessoa sem diagnóstico, porque normal todo mundo é. Ou então, se for olhar de perto, ninguém é normal. Mas a gente precisa, até a forma de se comunicar, a forma de tratar as pessoas, a gente precisa entender isso. Porque a gente vê muitas vezes os professores, a gente vê muitas vezes na escola, porque como policial militar, eu também trabalho num projeto onde a gente realiza palestras nas escolas. E aí a gente vê muitas, às vezes, os profissionais capacitados, gabaritados, dizendo isso, né? As crianças normais, não, a fulana ou beltrana tem autismo, fulano beltrano tem TDAH, fulano beltrano tem uma deficiência. E aí trata as outras crianças como normais e essas outras crianças com diagnóstico como se fossem anormais. Eu sei que, às vezes, é uma tarefa difícil, porque nós ainda não estamos adaptados a esse meio, mas precisamos começar a mudar, e isso mudando principalmente dentro da igreja, porque a igreja ela é uma chave para as outras áreas. Então, o que é que acontece? A gente, quando descobriu, partiu para o luto, mas o nosso luto foi transformado em luta, e a gente entrou em associação, conheceu outras famílias, rodamos o mundo inteiro, e eu quero dizer para você que a Bíblia fala, a gente sabe muito bem isso, que o conhecimento, ele abre os nossos olhos. Então, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, e eu trouxe essa realidade para o mundo da inclusão. O povo perece, o povo não sabe, o povo não conhece, justamente porque não tem alguém que ensine. Às vezes as pessoas se revoltam, alguém com diagnóstico se revolta, alguém que está precisando vai para a briga, começa a usar de palavras que vão ofender, quando, na verdade, ninguém é obrigado a saber o que você tem, a não ser que você vá lá e explique, ensine. E nosso papel é esse, de ensinar.